E aí, galera da terceira série, bom dia! Ó, estamos aí, retornando e retomando, não é? A nossa trajetória dos estudos da literatura brasileira, nesta linha do tempo, né? De 500 anos, digamos assim. Né? Que bom, não é? Então, nós temos uma história longa, né? Cheia de altos e baixos, e um dos grandes momentos de alto, digamos assim, é Mário de Andrade. Opa! Olha aí! Então, a ligação do modernismo com o romantismo é muito forte. E o Mário de Andrade foi o grande condutor, né, das correntes modernistas, né, que foram, digamos assim, se estruturando a partir de 1910, né, até a Semana de Arte Moderna. E depois, né, ele continuou chamando a atenção e criando momentos, né, do modernismo brasileiro. São 100 anos, né, e ele é o grande nome, é o líder, é aquela inteligência maior do modernismo brasileiro, principalmente naquela primeira fase, né, que é a fase mais polêmica, mais conturbada, né, mas que estabeleceram todas as bases, né, para que o modernismo encontrasse o perfil, né, de consciência crítica da nossa realidade, da nossa diversidade cultural, né, essa consciência crítica da vida brasileira, da identidade nacional. Valeu? Bom demais, hein? Daí, nesta aula do 4, né, de agosto, bem rapidinho, né? E aí vamos chegar para o Enem, novembro, né? Bem rapidinho, agosto, setembro, outubro, opa, 3 meses, né? E a galera da terceira série está aí no batente, vendo todo mundo aqui pelo chat, né? Olha aí a turma toda, a Adriana. Vamos todos, hein? Que ótimo. Vamos puxar aqui nossos instrumentos de trabalho. Opa, atenção, olha aí. Bom, nós já temos aqui algo que chamou a atenção, o Abaporu, né? A pintura maior, né? Da grande dama, né? de uma das grandes damas, né? Da pintura modernista brasileira, Zina Ait, né? Tarsila do Amaral, olha aí, Anita Malfatti, opa! E vem muita gente aí, hein? Até o tempo presente, são 100 anos, né? Pouquinho mais, porque você sabe muito bem que a Anita Malfatti, né, começou um pouquinho, é a musa, né, da pintura modernista brasileira. E o Abaporu é a grande força simbólica. Você vê as cores, as intenções, né, da arte, da pintura em si mesma. Aba, né, poru, aquele que come, né, aquela intenção antropofágica, né, de engolir, devorar aquela influência da cultura estrangeira no Brasil, que sempre foi muito forte, né? Até hoje nós temos essa coisa, olha, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, não sei o quê, ainda hoje tem isso, tem esse clima ainda, né? Mas muita coisa já foi superada, e um dos grandes momentos é esse. Infelizmente o Abaporu é uma tela que não é mais brasileira, não é nossa, né? Alguém achou de comprar e levou, né, infelizmente, para a Argentina. Bom, essa primeira geração do modernismo, né, ela é a geração que chama muito a atenção porque foi o primeiro choque, né? Aquelas polêmicas, né? Anarquia, né? Esse processo de chamar atenção, de desconstrução, e ao mesmo tempo que desconstrói, constrói. É a chamada fase heróica, né? São 8 anos, mais ou menos, muita turbulência. E aí vem os anos de 1930, né? Até 45, a segunda fase. Né? Resultado,
Nessa primeira fase, o choque 1930 é uma data muito forte, e tem muita coisa aí, né? Nós temos, imagina, uma guerra civil em São Paulo, né? Temos a queda da Bolsa de Nova York, nós temos aquela turbulenta eleição de 1930 com Getúlio Vargas, o assassinato de João Pessoa, olha, uma coisa terrível aí, né? Mas foi nesse período que os autores, os grandes autores, chamaram a atenção para a originalidade da gente, né? Isso já vinha se desenhando desde o romantismo, né? E essas atitudes contrárias, né? Aquela influência, aquele tradicionalismo, né? As convenções, né, que vinham do século XIX, né? Os autores desse primeiro momento deram uma guinada, né? Mexeram profundamente com isso, né? Então nós temos aí momentos fortes, choques, né? De atitudes, né? De consciência, né? Era preciso emitir juízos de valor, né? Sobre a realidade brasileira, né? Então nós temos 100 anos, né, que estamos nesse foco de conhecer a realidade brasileira. Um país continental, de 8 milhões e meio, mais ou menos, de quilômetros quadrados, um país gigante, né? 5 regiões extraordinárias, uma região nordeste com 9 estados, imagine, né? Então, cada estado tem suas peculiaridades. E a intenção desses grandes autores, né, na pintura, na literatura, no teatro, né, é algo muito forte, né? A música, nossa, a música é outro momento extraordinário, né? Então, tudo isso foi despertado e polemizado, né? Muita irreverência nesse primeiro momento do modernismo, nessa fase heróica. É uma expressão curiosa, fase heróica, né? Porque, de fato, a juventude que fez a Semana de Arte Moderna, né, e acompanhou as consequências até um certo tempo, né, foram heróicos nesse sentido, né? Não era fácil mudar, não era fácil quebrar, né, certas tradições, né, quebrar convenções, regras, né, os manuais, digamos assim, e principalmente influências estrangeiras, né? Nós temos críticos bem radicais que ele dizem o seguinte, é que a arte brasileira começa a partir da Semana de Arte Moderna. Poxa, mas você vai deixar 400 anos fora, né? Bom, mas eles são radicais em dizer, né, que no passado era cópia, imitação, né? Mas que a partir da Semana de Arte Moderna foi um olhar mais original, né, da vida brasileira. Bom demais, hein? Com liberdade de expressão, né, de uma língua portuguesa brasileira, né? Captar a oralidade, a maneira do falar, né, o coloquial, né, da língua, né, popular. Então, juntar tudo isso na literatura foi um grande momento, né? E nós estamos com 100 anos, né? Lembrando, né, este ano, né? Aliás, desde fevereiro que a gente está lembrando que são 100 anos da Semana de Arte Moderna, uma semana que durou 100 anos, é uma coisa maravilhosa, né? Então, a partir do próximo ano, já não tem mais, né, essa interpretação de que a semana durou 100 anos, né? Porque definitivamente, né, a cultura brasileira é assimilada, né, nas escolas, pelas pessoas, né, todos, né, meio de comunicação e tudo mais, né? Muito legal. Um dos grandes temas desse primeiro momento do modernismo, né, foi chamar a atenção para o cotidiano, para a vida brasileira, urbana, rural, né? Então, esse cotidiano aí é o que é chamativo, né? Traz, né, essa consciência crítica, né,
na construção, né, da identidade nacional. Ainda não terminamos de construir. Estamos ainda em construção. Mas eu digo para vocês, já avançamos muito, não é? Olha, o romantismo foi aquele pontapé, pá, na bola, né? E aí no modernismo aconteceu o gol, opa, não é? Mas precisamos aperfeiçoar, claro, né? É exatamente aí, esse aperfeiçoamento, né? Que estamos depois de 100 anos, né? Os professores que virão, né, depois, né, já vão encontrar o caminho bem pavimentado, né? Vão andar bem, vão correr bem, hein? Que ótimo! E a galera na sala de aula, aí fica melhor para a gente compreender, né? Por quê? Porque lá no romantismo, esse nacionalismo aqui era meio cego, né? Era assim muito ufanista, exagerado, xenófobo, né? Mas aqui no modernismo é, consciência crítica. Foi exatamente o que os modernistas dessa primeira geração fizeram. Chamar a atenção, né? 5 grandes regiões, né? Cada região com suas peculiaridades culturais, sua diversidade cultural, tudo isso simbolizado aqui no Abaporu, da Tarsila do Amaral, né? Os autores desse primeiro momento do modernismo, eles saíram estrelando, né, ideias modernistas, criando correntes modernistas. Tudo isso foi se juntando, e hoje nós temos essa consciência exatamente do que somos, do que temos, né? Isso juntando nesses 100 anos todas as correntes que foram acontecendo, incluindo né, o tropicalismo na música, na literatura, e aquele nome piauiense lá muito forte, Torquato Neto, hein? O Piauí não pode ficar fora disso tudo, né? Somos parte, né? E aí temos a nossa contribuição. É tanto que a terceira série, lá pelo mês de novembro, né, nós já estamos estudando os autores do Piauí. Entre eles, Torquato Neto, Mário Faustino, Alger Rego de Carvalho, né, H. Dobal, e lembrando os contemporâneos aí, os jovens poetas que estão nessa linha do tempo dando contribuição. Dentro desse espírito de originalidade, né, de coloquialismo, liberdade de expressão, né, o cotidiano, ou seja, uma consciência crítica, nacional. A simbologia maior, né, é o Abaporu, né, aí, Abaporu, né. A simbologia que a Tarsila do Amaral colocou na pintura dela, as cores brasileiras, né, e a arte do desenho, a intenção, cabeça pequena, bico longo, os pés enormes, as mãos, é uma coisa extraordinária. Assim, quase que uma coisa assim, digamos, né, assim, desproporcional, né? É exatamente o escândalo que ela causou, né, dentro daquela concepção antropofágica do Oswald de Andrade, né, que foi marido dela, né? Também era o famoso casal Tarcival. Olha, isso foi uma combinação bombástica, né? Uma mulher muito esperta, super, né? E um sujeito polêmico e irreverente, foi uma mistura muito importante nesse processo, né? Nesse primeiro momento do modernismo brasileiro. E dentro desse primeiro momento do modernismo brasileiro, nós temos grandes nomes, né? E o que nós vamos focar aqui, com toda essa intenção da oralidade, do coloquialismo, do cotidiano, essa consciência crítica toda, Mário de Andrade. Perfeito. Olha, esse segundo slide aí, galera, quem puder fazer o
print, né? A Adriana e todo o terceirão que está aí assistindo, e outros também, né? Olhe as características, observe. E observe as intenções que são concretizadas ao longo desses 100 anos, né? Para a arte, 100 anos é o mínimo, né? Muita coisa boa aconteceu, né? Principalmente o amadurecimento, o surgimento de outras inteligências artísticas, né? Que foram construindo, né? Esse grande patrimônio da literatura brasileira. É o patrimônio nosso, nós é que temos que cuidar. Se você acha pobre ou rico, não é problema. Quem tem que cuidar desse patrimônio somos nós, porque ninguém vai cuidar se não for nós mesmos, né? É o caso dos estudos da literatura piauiense, né? Quem é que tem que cuidar? Nós, piauienses, evidentemente, né? Que bom. Pois vamos lá, hein? Tem mais. Eu trouxe aqui essa questão, né? Porque envolve a Semana de Arte Moderna e as consequências, né? A semana de 22, você vê arte moderna, não é só literatura. Tem pintura, escultura, tem muita coisa, né? E feito pelas 3 raças, né? Mário de Andrade é misturado, né? É um mulato, né? De Cavalcante, outro mulato. Olha aí, que coisa interessante, não é? E arte moderna. Então, você tem pintura, escultura, tem arquitetura. Infelizmente, o teatro ficou de fora, o cinema, a fotografia, mas tudo bem. Depois, ou seja, com essa atitude de modernidade, no decorrer dos 100 anos, tudo isso foi modificado, né? Quais são as consequências? Aí é que está a beleza disso tudo, de estarmos conversando com vocês sobre isso. São 100 anos. E nesses 100 anos, quais as consequências da Semana de Arte Moderna? Beleza! É aí onde está, né, a essência da questão, né? Desprezo pelos movimentos de vanguarda, nem pensar, pelo contrário, né? Aí você tem idealização de qualquer coisa na letra B, nem pensar. Regras rígidas, ora, se nós quebramos tudo isso, como é que você pode? A letra C não tem fundamento. Continuar a cultura acadêmica, tá brincando. Reagimos contra isso, né? Cultura acadêmica era um atraso, né? Era influência estrangeira, estabelecido como regra. É uma coisa sem fundamento, né? E a letra E sobrou. E olha o que é que tem a letra E. Conscientização. Olha, gente, é a palavra-chave dos brasileiros, né? Você vê o estudante que está na sala de aula, está vendo pela TV, está vendo pelo YouTube, né? Assistindo a aula aqui do canal Educação. Então você tem a conscientização dos brasileiros sobre a rica cultura. É tanta coisa, né, que você nem imagina. Só no estado do Piauí, o grande estado do Piauí, você tem vários movimentos de produção de cultura, né? Você imagina num país de 8,5 milhões de quilômetros, é uma coisa absurda, né? Extraordinária, né? Uma rica. Você vê a cultura marajoara, você vai para a Bahia, você vai para Pernambuco, você vai para o Rio Grande do Sul. Olha, e tudo isso ao longo de 100 anos, vamos consolidando, né, essa diversidade cultural, né? Principalmente a cultura popular, né? Olha aí, olha o detalhe, que as pessoas não viam a riqueza da cultura popular. Esse é o detalhe. Por quê? Porque a elite intelectualizada, né, sempre deixou isso à margem. E com o modernismo, isso foi para o centro, né? Por que a gente valoriza a cultura popular, né? Você vê aí o movimento sempre em Teresina, né? Aquela procissão das sanfonas, por exemplo, olha aí, né? Os cantadores. Então a cultura popular ganha seu espaço, né? E não sai.
Você vê a cultura popular do cordel, que é uma riqueza imensa. Centenas de autores, né? Consagrados, né? O maior de todos, olha o Patativa do Assaré, que viajou este país todo na década de 1970, 80, 90, né? Naquele momento máximo, né? Do cordel brasileiro, né? E para o mundo. Nós somos, eu acho, o único país do mundo que mantém esse laboratório, digamos assim, do cordel, né, em evidência permanente. Isso é o que mais a gente chama, o que mais curiosamente, né, de cultura popular nós temos no ápice. Né? Olha o Alto da Compadecida, porque é a obra mais assistida, mais lida, né, desse conjunto todo. Né? O alto, olha a palavra alto, né, que vem da Idade Média. Né? É um gênero textual muito conhecido no teatro, o alto. Né? Por quê? Porque é bem popular. Ao longo dos séculos isso ficou silencioso, mas no modernismo explodiu isso aí. Né? Então, toda vez que tem lá, que vão repetir o Alto da Compadecida, a gente não cansa de assistir. Então, porque você tem exatamente o humor, a crítica, tem a linguagem, tem tudo. Né? Temas, né? Sociais, né? Violência, tem brincadeira, é o lúdico, né? É o entretenimento social, o político, etc., o religioso, etc., tudo. Né? Valeu? Olha, Terceirão, coisa boa. Né? Tem mais, hein? Tem mais coisa boa. Uma das grandes propostas dos modernistas da primeira geração, essa primeira geração marcada pela anarquia, né? A palavra anarquia aqui não é no sentido pejorativo, não. Né? Polêmica, né? Revisão crítica. Né? Nessa busca, né? De redescobrir, reler, retomar, reproduzir. Olha que coisa boa, né? Olha o R aí. Por quê? Isso já vinha do passado, principalmente do romantismo. Só que um detalhe: exagerado, superficial, artificial. E agora era preciso redescobrir, né? Reler, retomar, reproduzir. Mas não é só na literatura. Né? O detalhe mais curioso é que não é só na literatura. Foi de buscar o quê? Né? Aquilo que os românticos tinham começado. Né? Deram o primeiro passo. Mas buscar o quê mesmo? Ah, não, você tem que entender. Aqui é para aprofundar, reler, retomar, reproduzir, refazer, né? Redescobrir, né? Num sentido diferente, é claro, né? A nossa, vou botar uma cor diferente aqui, identidade. O caráter da nação, o povo, né? Ainda estamos em construção? Sim, claro que estamos. É bom lembrar que, por volta de 1918, mais ou menos, o Lima Barreto, o Afro Lima Barreto, né, disse o seguinte: o Brasil não tem povo, tem público. Olha que frase impressionante, né? E nesse processo de 100 anos, né, de construção em 100 anos, quase que a gente já está chegando, né, nessa consciência de povo. Ainda falta um pouco? Claro que falta, né? Ainda manipulam muito, né? Os meios de comunicação manipulam, né? Ainda tem muita coisa para ser feita, né? Mas já temos aí essa busca, né? Qual é o sentido maior nesse primeiro momento do modernismo? É despertar, buscar, aprofundar, né?
essa identidade nacional. É tanto que a obra mais assim simbólica nesse sentido, né, é Macunaíma. Olha que beleza, né? Dentro desse processo, esse caldeirão da antropofagia, né? Ou seja, de quebrar regras, deixar para lá, afastar, né? Deglutir o que vinha de experiências de fora para dentro do país, né? Muito bom. Olha, Terceirão, Romário de Andrade é genial, hein? Nós temos muita coisa boa para a gente ver, hein? E o Enem está se aproximando. Em 3 meses nós estamos de cara com o Enem, né? Olha aí o Mário com seu queixão aqui, os lábios grossos, né? Moreno, né? É um afro, misturadinho, hein? É o grande líder, né? Na condução, né? Das ideias, das correntes do modernismo, né? 1893, 1945, né? Puxa, né? Ele criou a grande personagem, né, da literatura dessa primeira fase, um dos maiores personagens da literatura brasileira. Eu tenho um livro chamado Persona, que são os grandes personagens da literatura brasileira. Iracema, olha aí, do romantismo. Macunaíma, do modernismo, olha aí. E a ligação desses dois personagens é assim, umbilical. Muito forte. Né? E ele criou essa personagem, o Macunaíma, assim, o herói, né, da literatura brasileira, simbolicamente, né? Esse herói sem nenhum caráter. Engraçado que o caráter do herói é não ter caráter. Ainda está em construção. Né? A frase não é pejorativa, né? É uma frase de construção, né, da identidade nacional, né? E ele vai criando todo um processo de linguagem. Ele foi poeta, né? Foi ficcionista, foi crítico, missivista. Ele escreveu centenas de cartas, né? Que coisa, né? Hoje os estudiosos das cartas, né, nos cursos superiores de letras, né, mestrado, doutorado, os grandes, né, pesquisadores, né, que é num nível muito elevado as cartas, né, ele vai expondo, né, as intenções, né, e o romance dele, mais espetacular, é o Macunaíma. Né. Convido vocês, dá uma olhadinha na biblioteca da sua escola aí. Se tiver aí o Macunaíma, pega o livro no finalzinho de semana, pá! Faz uma boa leitura, hein? Focando no Enem. Porque ele vai misturar tudo. Né? Ele vai mexer com a sátira, folclore, lendas nacionais. Vai construir uma obra, né? Um patrimônio nessa busca, né, de redefinir a nossa identidade, lógico, né? E vai procurando tudo, né? Desde a Carta do Caminha, né, até os dias atuais, né? Misturando a linguagem oral, né, a linguagem em todos os sentidos, no campo histórico, no campo literário, no campo indianista, tudo. Né? A grande obra dele, né, é essa tentativa, né, de redefinição, definir, né, o brasileiro, a nossa essência, né, ao longo de 500 anos. Né. E aí ele capta desde o primitivo, né, lendas, folclore, aquela coisa bem primitiva, até os dias atuais. Significa dizer que nós temos uma das maiores obras da literatura brasileira nesse campo intertextual, né? Porque ele reúne centenas de textos, de diálogo com outras obras. Né? Eu tenho a obra completa dele, né?
a poesia, a ficção, não tenho as cartas, né? Eu tenho uma obra impressionante por conta do centenário de nascimento, né? Uma obra muito rica, né? Uma fotobiografia dele, né? E ele é a grande sensação, inteligência, né? Na construção do modernismo brasileiro. Impossível, 100 anos de modernismo, né? E ele está lá no ápice, ele é o top, está na gavetinha de cima, né? Da história do modernismo brasileiro, né? Que no próximo ano, né, a gente já fala já é uma outra linguagem para a gente abordar o modernismo em relação à Semana de Arte Moderna, né? Porque na nossa cabeça a semana foi uma semana que não terminou, levou 100 anos para terminar, né? E termina este ano, né? O centenário, né? E o bicentenário da independência. Você vê, uma coisa está atrelada à outra, né? Nós temos 200 anos de independência, muita polêmica de datas, essa coisa toda, né? E temos 100 anos dessa consciência nossa sobre o que somos. Isso é o que é mais bonito, é isso. Então, ao ler Macunaíma, você está lendo, né, histórias, né, que constroem a identidade nacional, né? Uma beleza. O Mário de Andrade vale a pena. É genial, né? Um autodidata, um homem culto, né? Aprendeu muito rápido idiomas, né? Muito curioso ele. Assim como Machado era um autodidata, né? E os dois afro, né? E o detalhe curioso da vida do Mário de Andrade é que ele era músico. Ele aprendeu música, né? Estudou sozinho, né? E foi professor de piano, é mole. Quer dizer, produziu partituras, esteve no Conservatório Musical, foi secretário de Cultura de São Paulo, um homem completo, de cultura, inteligência e busca de identidade. Ele já é exatamente essa identidade das raças. Ele é a mistura de 3 raças aí, né? E abriu espaço para as outras que ainda estão chegando. Pode um negócio desse? Que beleza, não é? Mário de Andrade. Perfeito, extraordinário, maravilhoso. Olha que o Paulicéia Desvairada é a grande obra, né? É um marco, né? Foi no ano da semana. Poucos meses depois ele publicou, né? Paulicéia Desvairada. Que palavra curiosa, desvairada, né? Típico do primeiro momento, né? E depois eu vou tirar o acento aqui do Paulicéia, tá bom? Valeu, galera, tá aí. Tá aqui o primeiro momento, né, da Paulicéia, que eu tirei o acento aqui, ó. Aqui, ó. Paulicéia Desvairada. 1922. Quer dizer, tudo deu certo, né? Ele, no ano da semana, ele publica Paulicéia Desvairada. E vai jogando ideias do que é o modernismo na cabeça dele, né? Trazendo as correntes de vanguarda da Europa e lançando propostas, né? O livro inaugurou definitivamente, pronto, né, a vertente modernista em nossa literatura. Daí a importância dele, né? Quer ver uma coisa curiosa? Lógico que eu tenho a obra dele, né? A dedicatória da obra lembra a irreverência do Machado de Assis. Vocês estão lembrados da dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não estão? Em que ele dedica a obra ao primeiro verme que roeu minhas frias carnes. Olha que coisa, que interrogação, né? Que exclamação. Pois o Mário de Andrade foi uma coisa curiosa. Olha a dedicatória. A Mário de Andrade. Olha aí, minha intérprete, coisa curiosa, né? A Mário de Andrade, mestre querido,
Mas que coisa! Oxente, e quem é que assina a obra? Mário de Andrade. Quer dizer que ele dedica a obra a ele mesmo? Sim. É uma atitude de reverência, não é? Típica do primeiro momento do modernismo. A Mário de Andrade, mestre querido. Como se fosse assim um heterônimo, né? Ou seja, eu que escrevi a obra, mas eu vou dedicar esta obra a uma outra persona que está em mim. Mário de Andrade, mestre querido. Olha, mas esse Mário de Andrade é genial, né? Bom, aí na abertura do livro, foi uma coisa muito curiosa, porque o Monteiro Lobato era o editor dele, né? Quando recebeu os originais, né? Leu os originais, engavetou e mandou um recado para o Mário de Andrade. Olha, é preciso você escrever aí uma coisa explicando esses textos, porque o negócio aqui é muito complicado, né? E aí o Mário de Andrade, genialmente, escreve um prefácio. E este prefácio é onde está a essência, né? As intenções da poesia modernista brasileira. E ele deu o nome de, prefácio interessantíssimo. Essa turma não é fácil, hein? E ele diz assim, atenção, leitor, está fundado o desvairismo. Ou seja, transformou assim numa espécie de manifesto poético, onde você vai encontrar todas as bases do modernismo. Eu trouxe aqui um fragmento, né? Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Você vê a irreverência, que ponto não chega, né? Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar. Tudo que meu inconsciente me grita, gente, isso aqui é demais. Olha, Freud, tá aí. Tudo que meu inconsciente mandar, eu escrevo. Bom, depois eu vou pensar, né? Não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Ou seja, primeiro aquele impulso do inconsciente. Só depois é que entra a razão para organizar alguma coisa. Por isso que ele diz, daí a razão deste prefácio interessantíssimo, né? Olha, galera, isso aqui dá uma típica questão do Enem. Você tem o texto, né, do prefácio interessantíssimo, e aí vem as questões sobre as intenções, né, desta corrente fundada por ele. Qual é o nome da corrente? O desvairismo. Curioso, não é? Eu acho esse Mário de Andrade de uma genialidade fora do comum, fora do normal, né? Uma super inteligência que leu tudo que pôde, né? Aprendeu idiomas, né? E andou por este país todo, né? Teve uma grande viagem que ele fez, né? E passou por aqui, pelo Nordeste, foi para o Norte, voltou, acompanhando uma delegação estrangeira, né? Franceses, ingleses, né? E ele conduziu essa delegação. Primeiro destaque, idiomas, né? É isso que fecunda, né? O Mário de Andrade, né? Genial. Repito, terceirão, dá uma olhadinha aí na biblioteca da sua escola aí, né? Se você encontrar o Macunaíma, olha, não tem conversa. Pede de empréstimo e vamos ler a obra, né? Leia, releia, tem dificuldade, não é problema, né? Eu tenho um livro só, o Roteiro de Macunaíma, olha aí que interessante, não é? E aí qualquer coisa você pergunta aí, manda um recadinho aqui pelo chat, né? E a gente devolve o seu recado, tá bom? Terceirão, Mário de Andrade, tá aí.
Está aqui o Macunaíma, de 1928. Eu tenho uma edição primorosa para colecionadores, né? Aí, capa dura, lindíssima. A capa é um abacaxi. Você imagine a simbologia do que é o abacaxi, né? As pessoas dizem, olha, lá foi um abacaxi, ou seja, um problema. E ele desata esse nó, esse problema. Está aqui, Macunaíma, 1928. Ele escreveu numa semana, numa tacada só, ele escreveu a obra. Gênio. Né? Obra-prima, lógico que é. Né? Onde ele coloca todo o conhecimento, né? E o registro do Brasil. Perfeito. É a maior obra do primeiro momento do modernismo. Lógico, uma das maiores obras da literatura brasileira. Né? Porque dentro da obra tem aquele projeto de nacionalidade, de caráter do brasileiro, está dentro da obra. Mas para isso, é que a obra ela é construída com outras obras. É um diálogo permanente desde a Carta do Caminho. Aí o aluno, ou seja, precisa estar ligadão, hein? Ligado nas aulas, cuidado com o professor, fique de olho no professor. E se torne perigoso do jeito do professor. Tá bom? Então, o grande projeto é ele. Né? É um delicioso, eu gostei de botar esta frase aqui, um delicioso painel antropofágico da cultura brasileira. Ô, galera, imagine, né? Os congadeiros, né? Lá de Oeiras, por exemplo, as congadas, né? Imagine a cultura afro no Brasil, a gigantesca cultura. Olha, só capoeirista no Brasil deve ter pelo menos uns 3 milhões de pessoas brincando, né? Capoeira, que no passado, além de ser um gesto cultural, era defesa, hein? Tá aí. Onde ele vai misturando as 3 raças na obra dele, né? Os 3 irmãos do Macunaíma. Olha a simbologia, os 3 irmãos, né? Que construíram a raça brasileira, né? O caráter, né? O Macunaíma, né? Misturado, né? De branco, muito esperto, muito malandro, ingênuo e preguiçoso. Olha a construção desse caráter, né? Entra a preguiça também. A tua preguiça de ir para a escola assistir aula, tem dia que a gente está assim, está no Macunaíma. A preguiça do professor, ai, minha gente, não é possível, hoje lá vou eu de novo. Está no Macunaíma. E o outro irmão dele, né? O Manap, né? Misturado, negro, né? Muito supersticioso, coisa de brasileiro. Né? E o outro irmãozinho dele, que é índio, né? Dotado de pouca inteligência. Olha que coisa interessante, né? Porque o índio brasileiro, ao longo da história, ele tem essa característica, ele é dotado de pouca inteligência, diferente do índio americano, por aí vai. Nós temos um exemplo disso. Os indígenas venezuelanos que estão aqui pelo Brasil, né, em particular em Teresina, estão aí nas esquinas pedindo e tudo. Você vê o jeitinho dele, né? Aquela ingenuidade, aquela falta, né? É o Jiguê. Então, ao ler a obra, com esses esclarecimentos, muita coisa vai melhorar, hein? Tá bom aí, terceirão? E quem estiver assistindo, se tiver a obra em casa, releia. Né? Receba, releia a obra, né? Que dá certo. Você vai compreender bem melhor, hein? O que somos, né? Então, consideração crítica. Bom, quem é o Macunaíma? É o mais importante anti-herói. Olha que coisa interessante, né? De nossa literatura. Porque a ideia de herói é aquela coisa grandiosa, bela, extraordinária, etc, etc, etc. Aqui não é anti-herói. Ele é feinho, ele é preguiçoso, malandrinho, etc. Nasceu na plena floresta amazônica. Você vê a origem, né, mítica, folclórica da vida brasileira. Hein?
Perde-se, a mãe do mato, né, que deu a ele um amuleto, uma coisa preciosa, pois ele não perdeu. Não sei porque vocês não estão lembrados, em 1970 nós ganhamos a Copa do Mundo e veio para o Brasil o símbolo maior da Copa do Mundo, definitivamente, a taça Gilles Rimet. Pois não é que roubaram a taça e derreteram a taça? Pois está bem aí, o amuleto do Macunaíma, malandragem, né? É a Muiractã, né? Aí junta todo mundo para ir buscar esta peça, olha, é confusão, né? Mas essa passagem ela leva a gente para as lendas na formação das três raças, né? É um belo livro, maravilhoso, nossa. Daí a consideração crítica do Macunaíma, né? Que viaja, vai a São Paulo, procura esta peça, essa Muiractã, olha, enfrenta tantos obstáculos, né? Esse Macunaíma que era preto, nasceu na Amazônia, tribo de índios negros, né? Aí fica branco, louro, olhos azuis, olha, pense numa parafernália, né? É o romance, é exatamente esse caldeirão, né, antropofágico da cultura brasileira, né? Só coisa boa, né? Quem é o Macunaíma? Bom, é a redefinição, né, do herói nacional, né? A melhor expressão para designar o autor, isto é, a obra é essa aí, né? E aí ele vai misturar desde a Carta do Caminho até, né? Olha como é que começa. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma. Olha o Iracema aqui, além, muito além daquela serra, que é ainda azul no horizonte, nasceu Iracema. Olha a parecença, olha a similitude, né, do ato de narrar aí. Isso aí é só um flashzinho que eu estou pegando do romance. Para você do terceirão aí, se animar e ler com prazer. Leia com prazer, dê gargalhada, né? Porque você está lendo a si próprio. Interessante, né? Preguiçosinho, feinho, malandrinho e tal, né? Esses momentos assim que a gente cai nessas valazinhas assim, Macunaíma, o culpado é o Macunaíma. E também naqueles momentos de grandeza da sua vida, o culpado também é o Macunaíma, né? Tá aí, galera do terceirão, olha, nós estamos chegando aí no Enem, faltam 3 meses para o Enem. Você vai encontrar o Mário de Andrade no Enem, lógico, né? Porque quem é quem na literatura brasileira do modernismo? Um dos gigantes é ele, né? Mário de Andrade, né? Bom, e o Macunaíma? Era preto, retinto e filho da noite. Houve um momento que o silêncio foi tão grande, escutando murmúrios do Araricoera, que a Índia Tapanhumas, gente, olha a Índia e a Iracema, da tribo Tabajaras, tribo Tapanhuma, tribo Tabajara. Esse Mário de Andrade é formidável. É tanto que ele lembra o José de Alencar e chama o José de Alencar de meu irmãozinho, olha, esse zinho aí, carinho, né? E lembrando que os autores do romantismo, no caso Alencar, ainda não tinham aquela profundidade sobre a raça brasileira, né? Mas eles deram o primeiro pontapé. Dá uma olhadinha no texto. Tem muita, né? Tem muita semelhança, né? O Fávoro da Jati, e aí no Sem Vergonha do Macunaíma, criança feia. Iracema bela, linda, chega, não corre, ela desliza na mata, né? E o safadinho do Macunaíma, essa criança que chama, já na meninice fez coisa de sarapantar.
Olha a linguagem, ó, Sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos, nem falava. Olha aí a sonoridade, a coloquialidade, né? Exclamava, né? Se o incitava a falar, exclamava, ai, que preguiça. Perfeito, né? Tá aí. Ótimo. De novo, considerações críticas, né? O Macunaíma foi construído em lendas, né? E apanhando da Carta do Caminha, né? Até o momento dele. Na verdade, qual é a síntese do Mário de Andrade? É que ele lançou um olhar multidimensional sobre a realidade brasileira. Multidimensional. Em todos os sentidos ele olhou. Personagem com destino marcado, preguiçosinho, sensual, falador, astucioso, ingênuo, sonhador e mentiroso. A nossa cara. Tá aí. Tudo isso sem aquela maldade, sem malícia. Muito pelo contrário, é uma certa ingenuidade, né? Safadinho todo. Ele vai cruzando linguagens, estilos, né? Gêneros textuais, né? Em múltiplas identidades. Né? Essa heterogeneidade, essa diversidade da vida brasileira. Olha aí, 212 milhões, né? E o Mário de Andrade, genialmente, deu um perfil. Né? Quase que está terminado este perfil. Falta pouco. Né? Bom, olha aí. Muito legal. Olha aí o Gonçalves Dias. Ué, o que é que tem a ver o Mário de Andrade com o Gonçalves? Tem a ver com tudo. Gonçalves, né, o José de Alencar, né, aqui na floresta, mexeu com floresta, natureza, né? E aí ele fala de tudo, o Gonçalves Dias, o nosso maranhense genial aqui, não é? Que é assim, o próprio Gonçalves Dias como o Mário de Andrade são misturados, são mulatos, né? E o Gonçalves Dias mais misturado. Interessante, que coisa, como esse Mário de Andrade é esperto, né? Ele vai cruzando textos, né? E construindo sua bela obra. Né? Tem mais, hein? E aí? Uma leitura comparativa intertextual, interdiscursiva, entre os dois textos, nesse momento, né? Porque tem centenas de momentos, da Carta do Caminho até, né, o romantismo, ele vai misturando tudo. Então você tem aí, os dois textos indicam muita coisa, né, nesse processo intertextual. Ambos têm figurinha brasileira, não, heróica não. O Macunaíma não é heróico, né? Não dá. E aí vem vindo, opa, tem mais, né? Olha a letra C, né? Que, como eu sou, quem podia saber do herói? São diferentes visões, né? Diferentes visões da realidade indígena. Então a letra C aqui é perfeita. E tem mais, hein? Aqui é um texto belíssimo da poesia dele, Descobrimento, né? Aí, imediatamente, o cérebro leva você para o descobrimento do Brasil. Sim, aqui tem essa intenção, dentro do modernismo, de redescobrir o Brasil. Imagine um homem como ele em São Paulo, no escritório dele, né? Lembrou de noite, um super culto e tudo mais. Ele lembrou, meu Deus, de um homem pálido, magro, lá do interior, da borracha, né? Esse homem é brasileiro que nem eu. Olha que intenção extraordinária, né? Ou seja, me descobri, meu Deus, esse país gigante tem uma pessoa lá do interior da Amazônia. E eu aqui estudando, culto, nesta escrivaninha, né?
E aí eu pensei nesse homem, coitado, vive à margem das coisas, né? Belo texto. E aí você tem essa oportunidade de questionar, né? Defender essa diversidade cultural brasileira. No poema Descobrimento do Enem, hein? Aí, hein? Que coisa! Olha, ele problematiza, chama a atenção, né? Para uma postura de mais de consciência do que somos, né? É um grande texto, esse poema dele que esteve no Enem, né? Vai, não vai, a gente encontra o Mário de Andrade, todos os grandes nomes, né? Mas os do modernismo são mais constantes, né? Daí a gente chama a atenção disso aí, né? E para a gente quase fechando, olha aí, ó, o título do poema Descobrimento, né? Como é que se pode justificar o título do poema Descobrimento? Olha, o cara, de repente, ele tomou consciência de que não é só ele que é brasileiro, né? Num nível intelectual diferente, ele está no escritório dele, na casa dele, à meia-noite. Então, ele lembra, né? Tarde da noite, meu Deus, eu aqui. Mas tem um homem lá na Amazônia, tadinho, né? Então, é uma tomada de consciência, né? Muito forte, né? De um brasileiro, né? Intelectualizado, né? Lógico, né? Que de repente ele descobre. Olha que antítese maravilhosa, né? Você vê no sul, São Paulo, né? Está na escrivaninha dele, lá já tarde da noite, um homem culto, né? E aí, de repente, ele diz, meu Jesus, enquanto eu estou aqui estudando, ter essa oportunidade, intelectualizada e tudo, e aquele brasileiro está lá no interior da selva amazônica, não teve escola, saúde e tudo mais, é um desassistido. Então, você tem uma antítese perfeita aqui de condição social, né? Em todos os sentidos. É o Mário de Andrade genial. Olha, galera do Terceirão, olha, é bom a gente rever o Mário de Andrade, né? Com essa intelectualidade toda dele, com esse grande projeto que ele colocou dentro da obra Macunaíma. E aí eu faço esse apelo a vocês, hein? Se você encontrar a obra aí na biblioteca da sua escola, né? Deva ter, né? E aí dê uma olhadinha e pega de empréstimo. Terceirão, olha, até o próximo encontro. Valeu, hein? Tchau, tchau.